A partir de agora, a política está em pauta. O nosso podcast, que a gente começou já há algumas semanas, para propor justamente trazer a política como a gente precisa, não é? Muitas vezes a política como ela é, a gente fala dela. A política, como muitas pessoas não gostam dela, a gente busca saber e entender por que não gostam, mas a nossa proposta é levar até vocês que acompanham o nosso podcast a política como aquela necessária para ordenar uma civilização, ordenar uma civilidade, ordenar uma sociedade. E essa é a nossa proposta. Nós trouxemos aqui vários pré-candidatos até então, a prefeito, a vereador, justamente para a gente trazer as propostas, conhecer, levar até as pessoas aqueles que estão se propondo a representá-las, tanto no Executivo Municipal quanto na Câmara dos Vereadores, no Legislativo Municipal. E hoje não é diferente. Vamos trazer aqui mais um dos que estão postulando uma das 21 cadeiras na Câmara Municipal de Governador Valadares no pleito deste ano. Eu até recebi um banner dele com a seguinte frase: quem é? Então eu vou fazer a pergunta. Quem é? Fabiano Celestino é o convidado de hoje. Fabiano, muito obrigado por estar aqui no nosso podcast, por aceitar a nossa entrevista, o nosso convite, por estar aqui conosco, inclusive inaugurando esse novo cenário, novo estúdio que estamos inaugurando hoje. Daqui a pouco a gente fala um pouco mais. Você está abrindo essa nova fase do canal Ao Show e também do Política Importa. Muito obrigado. Obrigado, Márcio, Boa noite a todos. Obrigado pela oportunidade. Deixar aqui o meu elogio, um estúdio com excelência, parabéns. E dizer que é uma satisfação poder estar aqui para conversar, bater um papo, o eleitor me conhecer, saber um pouco mais da minha vida, e acho muito importante esse espaço, um espaço democrático. Eu só posso agradecer. Pois é, a nossa proposta é justamente essa, expor, levar, jogar luz, dar publicidade àqueles que buscam estar dentre os 21 vereadores na próxima legislatura, para que o eleitor possa escolher melhor, Porque muitas vezes, tanto o vereador principalmente, tem pouco espaço na mídia, pouco espaço no rádio, pouco espaço na televisão, e sobra para ele o quê? É o contato pessoal, corpo a corpo, estar indo até as comunidades. Muitas vezes nem dá tempo de se apresentar a todos que ele gostaria. Mas um podcast como este é uma oportunidade de conhecer um pouco mais aquele candidato, e principalmente a pessoa que anda lado a lado com aquele candidato. Então, você estava olhando o seu currículo aqui, ele é bem vasto, bem extenso, a gente vai falar sobre isso, Mas a gente gostaria de conhecer. Você é candidato a vereador pelo PMB, não é isso? Sim. Na coligação que está apoiando o Coronel Sandro para prefeito. Sim. Não é? Sim. E a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso durante o nosso podcast. Mas a gente gostaria de conhecer um pouco mais o que está à minha frente aqui, o Fabiano Celestino. Suas origens, família. Fala para a gente um pouquinho sobre sua história. Sim, então, Márcio, estou casado com a Franciele, pai de 4 filhos. Eu tenho a mais velha, que é a Amanda, com 10 anos, e eu tive o privilégio de ter trigêmeas. Hoje elas estão com 5 anos, Uma família maravilhosa que Deus me presenteou. As minhas origens, Márcio, é como a maioria esmagadora dos brasileiros. Origem humilde, dificuldades, Morei a minha parte da infância, adolescência e juventude no bairro Planalto, lá na Rua 7, num tempo em que não havia calçamento, faltava água, a gente descia para andar na lama, buscar água lá na BR-116, numa bica, mas sempre acreditando que é possível, através dos estudos, do conhecimento e de muito trabalho, você melhorar a sua vida social, a sua vida profissional, o seu intelecto, e com isso também auxiliar a sua família. E foi esse caminho que eu trilhei, foi esse caminho que me fez chegar até onde eu estou hoje, e no qual eu me orgulho muito. Você é muito ligado à religião, E a religião, ela traz consigo a questão social acima de tudo. E você tem uma presença bem marcante na religião, principalmente na nossa região, em uma agremiação, numa denominação bastante conhecida, não é? Sim, sim. Hoje eu sou membro da Igreja Assembleia de Deus, Ministério dos Vales, onde o pastor-presidente, o pastor Heber Gonçalves, meu pastor local e também regional, o pastor Elânio. Atuo como evangelista, eu dou palestras, ministro para jovens, adolescentes, e mulheres, homens, encontro de casais,
E isso tem me dado a oportunidade de conhecer mais pessoas, né? Conhecer famílias, conhecer realidades distintas. E também, por eu ser psicanalista, eu acabo, não cobro nada, mas eu faço atendimento gratuito dentro da minha igreja, com irmãos que me procuram, né, em locais que eu vou. E isso nos dá aí o privilégio de ter uma proximidade um pouco maior com as pessoas, né, com os membros, não só da minha igreja, mas também de uma vida social que eu já tenho fora da igreja também, né, Márcio? E profissionalmente também, né? Uma outra área que você atua, uma área bastante sensível na sociedade, é a área da segurança pública, não é isso? Sim, sim. Eu sou policial penal de carreira e trabalho, né, junto com labuto ali ao lado dos meus companheiros da Polícia Penal, enfrentando grandes desafios, né, e todos os dias buscando, né, dar o melhor que a gente pode entregar para a sociedade. E também é onde eu me orgulho de fazer parte dessa gloriosa instituição. E como que é a sua convivência no dia a dia com aquela situação? Bem complicado, né? De ver pessoas que estão lhe pagando pelos seus delitos, pelos seus crimes, pessoas, muitos deles já condenados, né? E são pessoas que muitas vezes são defenestrados da sociedade, estão ali à margem da sociedade. Todos querem que fiquem ali, joguem a chave fora da cela e a sociedade vira as costas. Eu vi aqui que, além da área da religião, você tem pós-graduação em Direitos Humanos. Né? E como ser agente penal e com pós-graduação em Direitos Humanos, né? Como que é essa vivência sua no dia a dia dentro daquele ambiente ali, que é um ambiente muito pesado, muito sofrido, acima de tudo? Sim. Márcio, desde quando eu entrei na profissão, os dispositivos legais que nos são entregues são dispositivos de uma segurança pública humanizada. E é isso que eu procuro trabalhar junto com os colegas, né, dentro de um ambiente que realmente é um ambiente difícil, porque as pessoas já estão privadas de sua liberdade, mas nós não estamos ali para fazer com que isso piore, com que essa situação dele piore, muito pelo contrário. Nossa função ali, além da parte de segurança, é também de buscar auxiliar, né, todos os dispositivos legais que são dispostos aí, expostos pelo Estado, a buscar melhorar este ser humano, né, a buscar reintegrá-lo à sociedade, para que ele saia de lá com uma consciência, né, de um recomeço, de uma possibilidade. Então, é nessa visão que nós trabalhamos e acredito. Fabiano, a gente vê que a gente já pontuou aqui algumas partes na questão religiosa, a questão social, que está bem interligada, a questão da segurança pública, são assuntos bem sensíveis, né? E a gente fala que sempre que, quando a gente leva política em pauta até a população, é para discutir a política do jeito que ela deve ser, né? A política que torna a sociedade mais humana, que torna a sociedade mais unida, que organiza um sistema social, um ecossistema social. E a gente vê que essas duas temáticas, né? Segurança pública e questões sociais, estão muito interligadas. E a política em relação a esses temas e a outros, claro. Como que você vê a política e por que decidiu ir caminhar rumo à política, principalmente se colocando como candidato, devido a toda essa base sua aí, que vem das questões sociais, questões de segurança pública e tudo mais? Sim. O meu interesse em estar na política, me envolver na política, é porque eu acredito muito no potencial que a política exerce sobre toda a nossa sociedade. E nós precisamos estar ocupando todas as áreas da sociedade. Por quê? Porque, através da política, nós conseguimos melhorar a vida das pessoas, com leis que podem melhorar tanto o ambiente de trabalho, o ambiente de crescimento do município, pode melhorar a vida direta do cidadão, né, através dos dispositivos que o legislativo tem para trabalhar. Então, eu acredito que, se você tiver boa vontade política, você pode interferir positivamente na vida da população, inclusive da nossa própria vida, porque nós vivemos aqui, queremos o melhor para a nossa cidade, queremos prosperidade, queremos uma saúde de qualidade, queremos uma segurança pública eficaz, nós queremos oportunidades, e é possível isso acontecer com um trabalho sério, transparente, com mãos dadas com a população. Eu acredito muito, Márcio, que o vereador, ele é um empregado do povo. Então, ele deve a esse povo
é lealdade. Lealdade significa fidelidade aos compromissos assumidos. Então, o povo te dá uma procuração para que você represente-o na Câmara, e você deve ser fiel a esta procuração e a este empregador, que é o povo que te colocou lá, para que você busque, com todas as suas forças, melhorar a vida dessas pessoas, mudar as circunstâncias que possam estar afligindo através dos dispositivos que a política te dá. Como que você vê o eleitorado brasileiro, o cidadão brasileiro, com desconfiança na política e principalmente nos agentes públicos, né? Hoje em dia as pessoas falam assim, mas a política, eu não gosto da política, a gente vê muita corrupção, a gente vê que as coisas não saem conforme deveriam sair, né? A gente é desassistido pelos políticos e tudo mais. Então, um dos primeiros desafios de um candidato, creio eu, é convencer o eleitor a ir à urna votar, né? E acreditar na política, né? Como que você vê isso? Então, a história da política, ela trouxe essas mazelas. Muito roubo, muito desvio de dinheiro público, muito enriquecimento ilícito, né? Nós temos escândalos de desvio de merenda por aí, a Brasil afora, temos escândalos de desvio de dinheiro público, de obras, temos escândalos de várias naturezas. E isso faz com que o eleitor entenda que todos que estão ali, ou todos que desejam entrar ali, vão, se não desejam roubar, vão acabar fazendo, porque é o meio, está ali, isso é comum ali. E a gente precisa, né, gerar essa consciência de que é possível estar na política e ser honesto. É possível ser político e buscar o bem comum. É possível ser político e ter caráter para tratar a coisa pública. Mas isso é uma tarefa difícil, mas que nós precisamos insistir, porque se os bons se calam, os maus imperam. Então, eu acredito que nós devemos insistir, porque se chegar os bons, eu tenho certeza que essas pessoas de caráter, de integridade, vão fazer mudar esse conceito que está estigmatizado na política. Fabiano, você conhece, na essência, o papel do vereador? Se uma vez você for escolhido pelo eleitor, entre os 21 que ocuparão uma cadeira no próximo legislativo, você conhece, você sabe qual é o papel do vereador? Conheço, estudei muito sobre isso, e o legislador ele tem a obrigação de fiscalizar e deve propor leis que melhorem a sua vida social do seu povo. Por exemplo, nós temos muitas leis, inclusive leis que estão em desuso. Por quê? Não é só propor lei, é lei que vão efetivamente atingir a vida do cidadão para melhor, né? Então, o que nós vemos hoje é falta de fiscalização, que é o papel do legislativo, e ainda falta de leis. Eu sou sincero em dizer, Márcio, eu não concordo com essa ideia de toda hora ficar chamando alguém para dar honrarias lá. O papel do vereador é cuidar do seu povo, não ficar fazendo sala. Eu não concordo, por exemplo, de um vereador que ele não visita as autarquias, ele não visita os hospitais, ele não visita as escolas, ele não visita as creches, porque é impossível você saber a demanda do seu povo se você não estiver no meio do seu povo. Como é que você propõe boas leis? Ouvindo as pessoas, porque quem está vivendo de forma integrada são as pessoas que desejam melhorar. Então, se você ouve alguém que deseja o melhor, você vai propor o melhor, sim ou não? No meu entendimento, esse é o melhor caminho. Então, o que nós vemos hoje é que falta leis efetivas por parte dessa Câmara, e também falta fiscalização. E eu vou te dar aqui um dado que é um exemplo de fiscalização. Por exemplo, nós temos as creches do município de Governador Valadares e adjacentes, que pertencem aqui, que esse ano não receberam kits. Nenhuma criança recebeu kits dessas creches. E o que eu fiz? Liguei para 10 creches e todas 10 dizem que não recebeu. Por último, eu liguei na Secretaria Municipal de Educação e eles me disseram que realmente não entregou e que não há prazo para entregar. Mas eu tive uma curiosidade de pesquisar e houve lá, no dia 10 de abril, por parte do gestor, uma postagem onde diz ter entregado 20 mil kits. E aí, desde os anos iniciais creches, os anos iniciais fundamental, entre outros, EJA, porém as creches estão desassistidas.
E aí a gente vai perguntar, não tem explicação, não tem prazo para entregar. E aí o que me estarrece é que nenhum vereador falou disso até o momento. Por que ele não falou? Porque ele nunca foi na creche visitar, ele nunca foi saber qual a demanda, ele nunca foi saber o que estava precisando, ele nunca foi saber se está tudo bem, como é que está funcionando. Né? E, inclusive, eu quero deixar aqui essa dica, né? Porque nós estamos falando sobre isso. Eles ainda têm aí 4, 5 meses de trabalho, dá tempo de visitar uma creche, dá tempo de saber o que está acontecendo, dá tempo de questionar o executivo. E, se for o caso, se for uma questão de acionar o Ministério Público, ainda dá tempo de acionar o Ministério Público. Isso é papel do vereador. Né? Um dado aqui que eu gostaria de deixar sobre fiscalização. Até então o cidadão ele tem o direito, ele consegue fiscalizar, mas você entende que, uma vez enquanto vereador, que é uma autoridade legitimada pela população, pelo cidadão, a possibilidade de fazer uma fiscalização mais rigorosa e buscar respostas e solucionar, ela se torna mais ampla. Muito mais, porque você adquire a autoridade que o cargo lhe dá para que você exerça isso com muito mais efetividade. Até porque, Márcio, o cidadão recebe um salário muito bem remunerado, que ele deve honrar este salário, trabalhando para o povo. Né? Ele precisa dar respostas. Eu não entendo como o camarada espera 4 anos para poder sair na rua e falar o que ele fez, alguma coisa. O vereador ele tem que anualmente prestar conta do seu serviço. Você também citou, antes da entrevista, uma situação envolvendo mães de portadores da síndrome do espectro autista, não é? Sim. Que estão nos educandários municipais, mas estão enfrentando um drama. Não é? Isso aí você levantou, gostaria que você citasse isso aí também. Sim. Deve ser alguma bandeira sua também. Sim, inclusive campanha, né? Uma membro da nossa igreja, mãe de um autista, relatou que antes, no município, ela tinha o direito de andar de forma gratuita com o filho, pelo fato do filho ter essa necessidade especial, e ela poderia estar também utilizando o serviço público, de transporte público. Mas ela disse que isso foi limitado depois. De que forma? Ela só pode utilizar de forma gratuita o serviço de transporte público se ela estiver com o filho ao lado. Porém, Márcio, você há de convir comigo, o que ela faz? Ela leva o filho para a escola no ônibus. Só que quando ela volta para casa, ela tem que voltar sozinha, ela tem que voltar a pé, porque ela não pode usar o serviço público de transporte gratuitamente. Depois ela precisa buscar o filho, ela volta a pé até a escola para buscar o filho, para depois vir de ônibus. Agora, isso beira a falta de humanidade, de bom senso, porque não faz nenhum sentido isso. E aí eu lhe pergunto, ninguém fala nada. A lei existe, mas está incompleta e não tem ninguém que fiscalize ninguém fala nada. O próprio vereador pode provocar isso. Com certeza, é dever dele provocar isso. Se tiver algum erro técnico, refazer aquela lei. Ou melhora, discutir. ou muda, ou cria, mas é dever dele. Quero falar sobre um outro dado, no hospital municipal. Hoje, a Polícia Penal, quando vai, ela leva ali um custodiado para um tratamento médico, para qualquer tipo de situação que precise levá-lo. Sabe o que acontece, Márcio? Eles são atendidos lá em corredores, em salas ali comuns no meio à população. E aí eu te pergunto, como é que pode um caso tão sensível desse, onde o sujeito pode ser de alta periculosidade, ter desafetos, esses desafetos desejarem tentar contra a vida dele, e o sujeito está ali no meio de todos? O que deveria ter? Uma sala própria para esse sujeito estar, com um policial penal, num local próprio, mais ali afastado, para que não estivesse no meio da população. Para quê? Para trazer segurança à pessoa que está utilizando o serviço de saúde, trazer segurança ao próprio custodiado, à sua família, trazer segurança também ao policial que está ali exercendo a sua atividade laboral. Mas por que ninguém faz, ninguém fala nada? Porque ninguém vai lá verificar qual é a condição, qual é o trabalho, o que está sendo feito, se está bom, se está ruim, ouvir as pessoas. E aí a gente se pergunta, onde estão os vereadores para fiscalizar, para acompanhar, para melhorar a vida do seu povo? Porque agora está fácil, né? Para tentar a reeleição, agora é falar muito, tem aí muito discurso bonito, mas eu quero te perguntar sobre o efetivo trabalho do seu mandato.
E a gente vê, se você fala em fiscalização, em conscientização da população, e a gente vê também que, por outro lado, a população desinteressada na política e desinteressada nos políticos, por tudo que a gente vê, numa generalização do que é ruim na política, acabam não comparecendo, não fiscalizando, não acompanhando a atividade do seu vereador. Vai lá, vota, elege, né, e daí esquece. E, por outro lado, isso é cômodo para o vereador também, que ele não é provocado, ele não é importunado, entre aspas, né? Então, a gente vê que hoje, por exemplo, a reunião da Câmara Municipal, praticamente o cidadão não vai. Uma audiência pública, o cidadão não vai. Então, você também vê isso, que o vereador tem que ter esse papel de levar o cidadão, o eleitor, para poder assistir às reuniões, para poder tomar conhecimento das pautas de votação, para poder participar, interagir, propor também? Acredito que isso é fundamental. Por quê? Porque se você traz a população para discutir, a população dá direcionamento. E o direcionamento da população é o melhor a seguir. Por quê? Porque se o povo está vivendo uma dificuldade ou uma situação que precisa de decidir, nada melhor que o povo decidir o que é melhor e você, como alguém que está ali para representar esse povo, chancelar na Câmara, através de projeto, através de buscar com o Executivo ou junto às secretarias, o que quer que tenha que ser feito, fazer de forma clara, mas junto com a população. A população hoje está desinteressada por quê? Porque o candidato, o sujeito está lá, ele ganha a eleição, e aí, infelizmente, a gente tem um cenário que o sujeito, às vezes, fica lá 1, 2, 3, 4, 5 mandatos, se acomoda no cargo, né? Vive um político de profissão. Vira dono do cargo. Vira dono do cargo e se acomoda. E aí, ele não tem mais nem interesse, né, em fazer para a população um trabalho sério, árduo. Segundo lugar, nós vemos que as pessoas se desinteressam porque muitas vezes até procuram, até tentam, mas não tem porta aberta para discutir, para propor, para conversar. Agora sim, na época da política, tem porta aberta para todo mundo. Mas durante os 3 anos e meio que antecedem, isso às vezes é muito difícil. Né? E eu acredito que essa acessibilidade também na Câmara, para ouvir o povo, para entender e para compreender e para seguir esse direcionamento do seu povo, eu acredito que isso está, infelizmente, em falta, né, na nossa política municipal. E a gente vê, por outro lado também, que os vereadores muitas vezes dizem que estão com as mãos atadas, que eles não fazem obras, que eles não podem calçar ruas, que eles não podem fazer benesses para a população, porque o Executivo é quem tem esse papel. Mas, muitas das vezes, o vereador ele se sente acomodado também. Né? Ele não vai até a população e, às vezes, faz projeto de gabinete, sem ouvir a população, sem estar lá sentindo as dores do povo. O vereador realmente não tem capacidade de execução. Sim, poder claro, executivo. Claro. Né? Mas de propor ele tem, não é? Sim, e eu vou te falar, Márcio, que é possível fazer. Se você vai ouvir uma população, se você pega um bairro e a necessidade desse bairro é passada para você, e você leva no Executivo, e o Executivo está enrolando, o Executivo não tem interesse, a pressão popular faz o Executivo fazer, porque o Executivo está ali também para atender as demandas do seu povo. Ele foi colocado ali pelo povo exatamente para isso. Né? Então, o que se deve fazer? Fazer pressão, porque a política também tem esse lado. Não dá para o sujeito chegar na Câmara e ficar fazendo política da boa vizinhança, amizade com o vereador e puxando o saco de prefeito. O prefeito está ali para fazer e você está ali para cobrar. E você é a voz do povo mais próxima que está no prefeito. Então, se ele não faz, você exerce pressão com a população que está buscando, que precisa, e você vai falar 1, 2, 3 vezes. Claro, você inicia com diálogo, você inicia mostrando. Mas se isso não tem acontecido, você tem a obrigação de mostrar, fazer pressão, porque também é na Casa Legislativa que o prefeito tem que pôr os projetos dele para ser aprovado. E aí o que acontece? Existem mecanismos de você fazer o sujeito trabalhar. Né? Você tem condições de fazer o sujeito trabalhar. Então, é nisso que eu acredito, na política, que a gente precisa. Por exemplo, hoje nós vemos aí distritos que estão abandonados, Márcio. Eu fui em Nova Brasília, e Nova Brasília, conversando com a população, lá a prefeitura tirou o posto de saúde do local que era o posto de saúde, pôs numa casa, o posto de saúde está lá caindo aos pedaços, que não há reforma, não há investimento, a casa que colocaram também está arrebentada,
E aí eles dizem faltar tudo, às vezes falta médico, às vezes falta medicamento. Perguntei por que eles dizem que os médicos dizem para eles que falta, às vezes, veículo para levá-los lá. Isso é a população dizendo. E é possível um vereador ir lá e comprovar o que eu estou dizendo, perguntar ao seu povo, né? Outra coisa, a água lá, eles mandaram o vídeo, eu tenho aqui o vídeo. A água é suja, a água é escura. E aí o que acontece? Eles dizem, olha aí, como é que a gente cozinha com essa água? Eu falei, gente, isso é um absurdo, né? A quadra lá está abandonada. A escola precisando de reforma. O acesso para esse distrito é buraco puro, é terra pura. Nós vamos lá no distrito de Nova Floresta, onde as pessoas que pegam ônibus para visitar ali os custodiados na penitenciária, lá tem uma parte pequena precisando de asfalto e não é feito. Lá tem partes lá que quando chove, Márcio, vira um quiabo de tanta lama. E aí o que acontece? Nada é feito durante o mandato. Quando muito, faz uma limpezinha e deixa lá, acontece de novamente na próxima chuva. O que é isso? No meu entendimento, boa vontade política faltando e falta de um vereador que esteja fiscalizando, cobrando, buscando resposta para que isso possa acontecer, né? Eu tenho certeza que nós precisamos mudar esse modo de fazer política em Governador Valadares, porque, como está, isso não tem trago bons resultados. Você fala em modo de fazer política, né? Muitos falam que um poder constituído, né, seja o executivo, seja o legislativo, ele já tem um sistema pronto, né? E aqueles que se elegem, que acabam ingressando, conseguindo ser aprovado pela vontade do povo, acabam sendo engolidos por aquele sistema que já tem ali pronto. Tem que se adequar ao jogo, tem que julgar o jogo que já é pré-definido, com regras já pré-definidas. O que garante que você, uma vez eleito, não irá jogar com essas cartas que estão na mesa? Sim, isso para mim, Márcio, passa pelo caráter, passa pelo projeto de vida que você tem. Eu acredito muito na educação e na força do trabalho. E tudo que eu faço, eu procuro me empenhar ao máximo para que tenhamos bons resultados, né? Uma coisa que, olhando aqui no olho do eleitor, e ele pode me cobrar por isso, é que se eu for eleito, algumas coisas comigo terão outros resultados. Eu não vou roubar, não vou permitir roubar, vou denunciar qualquer desvio que chegue ao meu conhecimento. Segundo, eu vou trabalhar com a população. É visitando creche, é visitando escola, é visitando o hospital municipal, é visitando os moradores para ouvi-los em reuniões dos bairros, porque isso é o trabalho do vereador. E eu quero falar aqui com a população. Quem não fez isso, não permita que ele permaneça na Câmara. Nós vemos gente aí hoje se candidatando que já foi vereador e não fez nada por essa cidade, está lá querendo voltar para a cadeira. A população vai permitir esse sujeito voltar se o serviço dele não foi satisfatório? Não faz sentido. Então, o que nós devemos fazer, Márcio, é cessar esse continuismo do que não é bom. Não respondeu, não correspondeu, não entregou o que prometeu, acabou. Na cidade você não entra mais. Porque você vai cometer o mesmo erro 2 vezes? Você vai acreditar no sujeito que te enganou 4 anos novamente? Você vai acreditar no sujeito que não fez nada quando esteve lá mais uma vez? Não dá, você é chover no molhado, é os mesmos resultados com as mesmas ações. Então nós precisamos mudar as nossas ações para colhermos novos resultados. Vai ser uma campanha muito dura, muito difícil, você sabe muito bem disso, né? E como que você está disponível a lidar com essas dificuldades, ir até a população, ir até o povo, colocar suas propostas, encarar o eleitor, ver as dores do povo. Como é que você está preparado ou se preparando para essa campanha? Márcio, então, eu não venho de família rica, eu não venho de pessoas com dinheiro. Eu estou acostumado com a dificuldade. Quem me conhece desde pequeno sabe que eu trabalho desde 11 anos de idade. E nunca parei de trabalhar. O que eu acredito é que as dificuldades eu já as conheço. Então, para mim, não é difícil conversar com quem está passando dificuldade, porque eu já passei muita. E, graças a Deus, a minha vida melhorou, mudou na força do trabalho, né? Como muitos aqui, estive nos Estados Unidos trabalhando também.
e isso foi importante na minha vida, né? Então, eu acredito nisso, é na força do trabalho. Então, eu falar com gente que é trabalhadora, que a nossa cidade é gente trabalhadora, que vai embora, que visita outros lugares para colher frutos na força do trabalho, vence através do trabalho. Estou preparado para conversar com esse eleitor, para dialogar com ele, estou preparado para mostrar proposta, estou preparado para falar no olho, estou preparado para me comprometer, porque é isso que eu tenho feito. Quem me conhece sabe que o que eu faço, eu entrego a minha vida para fazer bem feito. Não procuro fazer, não entregar nada meia boca, porque as pessoas confiam no seu trabalho. Você deve fazer por onde elas ficarem felizes porque confiou no seu trabalho. E é isso que eu acredito, e é isso que eu quero fazer, conversar. Estou disposto a ir em qualquer lugar, converso com qualquer um. Não tenho medo de polêmica, não tenho medo de assuntos difíceis, sensíveis, porque eu acredito que é preciso a gente encontrar e discutir e conversar sobre o que quer que seja para a gente chegar em um lugar melhor, mudar nossa realidade e avançar. Fabiano Celestino, no podcast Política em Pauta do PMB, candidato a vereador aqui em Governador Valadares, já em campanha. E para quem quiser te acompanhar, quiser te conhecer mais, fala das suas redes sociais para a gente. Sim, no meu Instagram, né, Fabiano Celestino Oficial, no meu Facebook, Fabiano Celestino, né, a gente está lá, estou sempre postando material e eu quero chamar você, eu preciso do seu voto. Né? Nós só vamos mudar Governador Valadares com gente nova, com ideias novas, com trabalho novo, e eu preciso que você vote em mim para que a gente possa transformar a Câmara dessa cidade, ou, no mínimo, você acreditar que é possível alguém fazer um trabalho sério. E, para isso, você tem que colocar gente séria lá, pessoas que têm outra cabeça, porque as que estão aí vão ser mais do mesmo. E mais do mesmo, eu tenho certeza que você já está cansado de ouvir. Fabiano, muito obrigado, boa sorte nessa jornada, na sua caminhada, e se assim o povo quiser, né, você que cumpra o que você se comprometeu aqui, vai ficar gravada a sua exposição. Claro. Muito obrigado mais uma vez. Eu agradeço, Márcio, muito obrigado. E a você que acompanhou o podcast, continue acompanhando todos os candidatos que a gente traz aqui. É isso, né? Um raio-x para você conhecer melhor, conhecer a pessoa, conhecer a proposta, conhecer o grau de informação que ela tem sobre aquilo que ela se propõe. É o Política em Pauta. Esse é o nosso serviço e a gente vai continuar prestando ele durante essas eleições municipais.